Olá, queridos bolsistas, teremos agora a apresentação da nossa ferramenta de coleta de pesquisa, só que a versão digital da nossa ferramenta, né? Você pode perceber aqui que quando você receber o link, você vai abrir ele e vai aparecer exatamente essa página, né? Com a identificação do projeto, a instituição financiadora, o logozinho aqui da escola, né? E embaixo vai estar algumas informações como objetivo, professor responsável, etc. Né? Mas o importante dessa ferramenta é a gente entender que será através dela que a gente vai pegar as informações em campo e depois repassar essas informações para um computador através desse sistema aqui, que é o Google Formulários, né? Então, através do Google Formulários, a gente vai enviar as respostas que a gente obter em campo, né? A gente vai em campo, vamos lá, aplicamos o questionário, anotamos tudo numa folhinha de papel e depois nós vamos ter que repassar todas essas informações para esse sistema aqui, né? Assim como está lá no questionário de papel, a primeira informação que vocês vão colocar é o nome do entrevistado, né? Aqui a orientação que eu passo para vocês é sempre colocar o nome em caixa alta, né? E não precisa colocar acento, tá? Essa informação é apenas para a gente identificar a pessoa entrevistada, para a gente não cometer o erro de repetir uma entrevista com a mesma pessoa várias vezes, tá? Então você coloca o nome de uma pessoa, toda em caixa alta. Tudo em caixa alta e pode seguir para outra questão, né? Número 2, você vai indicar aqui qual é a faixa etária do seu entrevistado. Depois indica também o sexo, seja ele masculino ou feminino, né? E aí vem a pergunta número 4, né? Onde você vai descrever qual o nível de interesse que o seu entrevistado respondeu lá para você, né? Aí, mediante o que ele respondeu, você marca aqui se ele tem interesse, se ele tem muito interesse, pouco interesse, né? E por fim chegamos aqui na questão 5, onde ele vai dizer se ele torce para algum time de futebol. Se ele, caso disser que sim, aí você vai colocar em sim e vai clicar aqui em próximo. Aí você vai ser direcionado para um detalhamento da pergunta número 5, tá? Vamos retornar lá agora para a gente ver o que acontece se ele disser que não. Caso ele disser que ele não torce para nenhum time, quando você clicar aqui em próximo, o que vai acontecer é que você vai chegar ao fim do questionário, porque as outras questões que se seguem, elas só são pertinentes de ser perguntadas caso a pessoa falar que ela torce para algum time. Mas se acontecer dela não torcer para nenhum time, a pesquisa termina por aqui e aqui você vai só clicar em enviar para enviar a resposta dada nesse questionário, tá ok? Então, pessoal, o nosso entrevistado, ele dizendo que sim, ele torce para algum time, a gente vai colocar o sim aqui e vamos clicar em próximo, aí o questionário ele continua, né, com as outras questões que a gente vai fazer, né? Como aquela é uma pergunta condicionada, se ele diz sim, a gente vai aqui para a questão 5.1, onde ele vai dizer que time é o dele. Aí, da mesma forma, a orientação é para que vocês escrevam o nome do time em caixa alta e, nesse caso, indique o local do time, né? No caso aqui, vou colocar como exemplo o Vasco e vou colocar RJ, indicando que é o Vasco do Rio de Janeiro. Isso, no caso, vai se fazer necessário naqueles casos de times que são de outros estados e tem nome parecido, por exemplo, o Atlético. Existe um Atlético Mineiro, aí nesse caso você vai colocar Atlético MG, e existe um Atlético Paranaense, nesse caso você vai botar Atlético PR, né, indicando o Paraná. Mas essas indicações eu vou repassar para vocês em uma tabela, para vocês terem como orientação de como colocar essas informações, tá? Colocando o nome do time, aí você vem aqui, segue para a sexta questão, onde você vai indicar aqui a frequência com que a pessoa assiste os jogos, né? Depois você vai perguntar, né, qual é a frequência que ele acompanha as informações do time. E em seguida, qual é o meio que ele mais utiliza, tá? Aqui no caso é só uma resposta porque a gente não quer saber todos os meios, mas sim aquele principal que é utilizado para ele receber informação.
Aqui você pede para o seu entrevistado avaliar qual é o nível de conhecimento dele em relação ao nome dos jogadores, dos atletas que fazem parte da equipe, né? Então, se ele conhece mais de 6, 7 jogadores, ele tem um conhecimento ótimo. Se ele conhece uns 3, 4, ele tem um conhecimento bom. Se ele conhece 2, 3, ele tem um conhecimento regular. Se ele não conhece um ou nenhum, aí é um nível de conhecimento ruim, né? Todas essas questões aqui junto com a 10, ela servem para ajudar depois a gente lá no final a classificar esse entrevistado, né? Qual é o perfil dele, tá? E a 10ª também é uma questão condicionada, então dependendo do tipo de resposta que a gente der aqui, a gente vai ter um tipo de direcionamento, né? Você possui objetos, produtos do seu time? Se caso eu colocar aqui sim, aí eu vou clicar em avançar e vou ser direcionado para a próxima questão, onde eu vou dizer a quantidade de objetos, né? Aqui a pessoa vai ter que informar tudo, qualquer objeto que faça uma menção ao time dela. Pode ser uma camisa, pode ser um chinelo, um calção, né? Qualquer coisa, algum material de artesanato, né? Qualquer coisa que lembre o time dela, entra na contagem aí para ela dizer mais ou menos quantos objetos ela tem do time dela, né? Então, se ela disse sim, ela vem aqui para essa pergunta, onde ela vai falar a quantidade de objetos. Agora vamos voltar para ver o que acontece se ela falar não, né? Então, se ela vir aqui na 10ª e falar que não, e colocar em próximo, o que vai acontecer? Ela não vai mais ser direcionada para aquela pergunta onde ela tem que falar a quantidade. Ela vai direto já para a 11ª pergunta, onde é questionado qual foi o principal motivo que levou a pessoa a torcer para o seu time de coração. Aqui também a gente deve fazer essa reflexão de que, e observação, e ficar bem atento de que trata-se na verdade do principal motivo, tá? Não necessariamente é só um, né? Às vezes a pessoa tem a sua escolha motivada por vários fatores, mas nós vamos escolher apenas um aqui para indicar o motivo principal dessa escolha, né? Então nós temos aqui família, amigos, boa fase do time, a mídia, a camisa, a história, a cidade, o ídolo, influência familiar, reversa, no caso, quando a família torce para um time e a pessoa vai torcer para o outro justamente para ser contra. Um pertencimento ao local, pela torcida, né? Se acontecer o caso de nenhuma resposta se encaixar nessas opções aqui, a gente tem um outro. E quando você clica em outros, automaticamente você já habilita aqui a parte onde você vai escrever qual seria esse outro motivo que a pessoa indicar, tá certo? Em seguida, você parte para o outro questionamento que pergunta em relação ao time local, né? Aqui também a gente tem uma pergunta condicionada, dependendo do tipo de resposta, a gente vai ter um tipo de direcionamento, né? Então, se eu clico sim, que eu torço para algum time local na cidade, quando eu clicar em próximo, eu vou ser direcionado para a questão em que eu vou ter que dizer que time é esse, né? Então, eu vou ter que escrever aqui o nome do time e em seguida eu vou ter que indicar também o motivo pelo qual eu escolhi esse time, tá? Aí, semelhante ao que acontece com a outra questão, como é uma pergunta condicionada, se eu coloco não e coloco em próximo, aí eu já não vou responder aquelas questões, eu vou ser direcionada à próxima pergunta, que busca saber se eu torço para algum time no exterior, né? Aí também é uma pergunta condicionada, se eu responder que sim e clicar em avançar, eu vou ter que dizer qual é esse time, né? Escrever aqui, aí nesse caso aquele mesmo esqueminha, escrever em caixa alta com todas as letras em maiúscula, né? E se possível indicar o país de origem desse time, tá? Barcelona, ESP, Espanha, tá? E aqui também nós vamos indicar o motivo, né? Se acontecer de não ter nenhum dos motivos aqui, você coloca outros e escreve qual seria esse outro motivo, tá certo? Não tendo uma resposta que se encaixe em alguma dessas opções, você marca e clica em próximo. Aí a gente chega praticamente na última questão, que é aquela que vai ser baseada na classificação que você deu para o seu entrevistado, né? Aí você vai classificar ele como aficionado, fã ou simpatizante. Aí você clica em
enviar, né? E assim vai estar finalizado o envio desse questionário. Quando você clicar em enviar, já vai aparecer para você aí a opção de criar mais um, enviar mais um. Aí você vai lá, clica naquela opção, aí ele vai apagar tudinho, vai voltar desde o começo e você vai ter a possibilidade aí de mandar quantos questionários quiser em um dia, né? A ideia é que a gente, ao final de todo esse processo de coleta de informações, a gente passe para essa próxima etapa, que é o de enviar essas informações. Enviando todas essas informações, a gente vai poder ter, né, um panorama das respostas, né, que vai vir com gráficos, né, todas as informações que a gente coletou, elas já vão vir tudo organizadas, né, já dando uma ideia de um resultado já para a gente da pesquisa que a gente está realizando, né? Então isso é uma coisa que vai agilizar muito o nosso processo de pesquisa, né? Basta a gente agora só se dedicar a coletar as informações e que na próxima etapa a gente chega a esse momento aqui, que é o de enviar essas informações. Ok? Espero ter esclarecido um pouco de como vai funcionar esse processo. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo para a gente tirar qualquer dúvida. Ok? Obrigado.